Olá a todos, meu nome é Michel e estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho do algoritmo de agrupamento K-means. Então, continuamos utilizando o dataset Iris, que foi utilizado anteriormente no nosso trabalho de KNN, que é composto por 150 amostras igualmente distribuídas entre os três tipos do gênero Iris, a setosa, a versicolor e a virgínica. O dataset apresenta quatro atributos numéricos contínuos: o comprimento e a largura da sépala em centímetros e o comprimento e a largura da pétala também em centímetros. A distribuição balanceada deste dataset elimina a necessidade de técnicas de reamostragem, o que permite uma análise mais direta dos agrupamentos gerados. A abordagem de agrupamento que utilizamos neste trabalho foi o algoritmo K-means. O K-means é um algoritmo de aprendizado não supervisionado amplamente utilizado para o agrupamento de dados, cuja sua principal função é dividir pontos de dados não rotulados em grupos ou clusters. Ele é baseado em centroides e funciona de forma iterativa, agrupando os dados com base na distância entre os pontos e os centroides de cada grupo. A medida de distância que nós utilizamos neste trabalho foi a distância euclidiana. Prosseguindo, o centroide, também conhecido como centro do cluster, representa a média ou mediana de todos os pontos dentro do cluster, dependendo das características dos dados. É um dos métodos de agrupamento mais populares utilizados em aprendizado de máquina. Ao contrário do aprendizado supervisionado, os dados de treinamento que esse algoritmo utiliza não são rotulados, o que significa que os pontos de dados não têm uma estrutura de classificação definida. Embora existam vários tipos de algoritmos de agrupamento, incluindo os exclusivos, sobrepostos, hierárquicos e probabilísticos, o algoritmo de agrupamento do K-means é o exemplo de um método de agrupamento exclusivo ou hard. Essa forma de agrupamento estipula que um ponto de dados pode existir apenas em um único cluster. Esse tipo de análise de cluster é comumente utilizado em ciências de dados para segmentação de mercado, agrupamento de documentos, segmentação de imagens e também compactação de imagens. O algoritmo K-means é um método amplamente utilizado na análise de clusters porque ele é eficiente, eficaz e simples. Olá, professor. Meu nome é João Pedro e eu vou falar aqui agora um pouco sobre a implementação do nosso projeto. Aqui na nossa classe Hardcore, vai encapsular a lógica do algoritmo K-means, incluindo a inicialização, treinamento, predição e cálculo de distâncias. Então, na inicialização, a gente tem um número de clusters que o algoritmo deve formar, o número máximo de interações para o algoritmo convergir e a tolerância para convergência. Então, se a mudança no centroide for menor que esse valor, o algoritmo para. Aqui na função fit, vai ser responsável por treinar o modelo, então ele vai encontrar os centroides dos clusters. Os centroides iniciais são escolhidos aleatoriamente a partir dos dados de entrada x. Essa função aqui vai embaralhar os índices das amostras, e aqui a gente seleciona os índices para o número de clusters desejados. Por fim, armazenamos os centroides iniciais. No nosso loop principal, nós temos primeiramente o cálculo das distâncias. A gente vai utilizar a distância euclidiana até cada centroide usando o método Euclidean Distance. Nessa parte aqui, a gente tem atribuição para cada ponto ao cluster mais próximo, utilizando a menor distância, por isso aqui é 1. Aqui a gente vai fazer a atualização dos centroides. Então, para cada cluster J, ele vai calcular a média dos pontos atribuídos a ele. E essa média se torna o novo cluster centroide. E aqui a gente utiliza o critério de convergência. Então, vai calcular a diferença entre os centroides antigos e os novos, usando a norma. E se a diferença for menor que a tolerância, o algoritmo vai parar. Por fim, ele atualiza os centroides para os novos valores. Aqui é a nossa função de predição. Então, ele vai ser usado para prever qual cluster os novos pontos pertencem, com base nos centroides calculados anteriormente. Né? Ele vai calcular a distância entre o ponto de entrada x e os centroides. E vai retornar o índice do cluster mais próximo de cada ponto da matriz. Aqui é a nossa função de cálculo da distância euclidiana. Então, ele vai calcular a distância entre cada ponto x e um centroide. Aqui ele adiciona uma nova dimensão para x, para permitir o cálculo da distância entre os pontos, entre todos os pontos e todos os centroides. E aqui a gente vai calcular a norma, que vai ser a distância euclidiana, né, ao longo da última dimensão. Passando para a versão utilizando a biblioteca do Scalani,
ela vai ser utilizada para facilitar a nossa execução. Então aqui a gente vai receber os dados de entrada, que vai ser a matriz em si, que é o x. O k vai ser o número de clusters que o algoritmo deve formar. E esse random state vai servir para poder garantir, né, que um valor fixo para os resultados que eles sejam reproduzíveis. Então ele controla a aleatoriedade na inicialização dos centroides. Aqui no nosso modelo, a gente vai definir algumas coisas, como o número de centroides, o número de clusters desejados, desculpa. Garante também que os centroides iniciais sejam sempre os mesmos em diferentes execuções. E também define aqui um limite que o algoritmo será executado com diferentes inicializações de centroides. E o melhor resultado, com menor inércia, será o escolhido. Aqui a gente vai utilizar a função da própria biblioteca para poder fazer o treinamento do modelo. E, por fim, ele vai retornar esse model labels, que é um array que contém o índice do cluster atribuído a cada ponto em x, e o model cluster centers, que vai ser um array que contém as coordenadas dos centroides finais de cada cluster. Aqui nas métricas, a gente tem a lógica para o cálculo de tempo de execução e do silhouette score. Então, o silhouette score ele vai medir o quão bem cada ponto está atribuído ao seu cluster em comparação com os outros clusters, que também é uma função que a gente importou do Scalane. Também tem a lógica de plot da matriz de confusão, e aqui é outra forma de avaliar as labels passadas diretamente, né? Essa classe é a lógica para o plot da PCA, né, que é o Principal Components Analysis, e aqui é a lógica da nossa main, onde a gente carrega, normaliza os dados e faz a avaliação dos modelos. Então, rodando aqui o nosso projeto, a gente consegue ver algumas métricas. Primeiramente, para k igual a 3, com o algoritmo Redcore, a gente tem essa matriz aqui de confusão. Vê que o nosso silhouette score é 0.4 e o tempo de execução baixíssimo. Utilizando a biblioteca, a gente tem essa matriz de confusão, também para k igual a 3, com o silhouette score 0.45 e o tempo de execução um pouco maior. Agora, para k igual a 5, essa é a matriz de confusão gerada pelo algoritmo Redcore. O silhouette score dela é 0.39, mais baixo do que para k igual a 3. E aqui, utilizando a biblioteca, a gente tem o silhouette score 0.34 e também a nossa matriz de confusão aqui. Por fim, temos o gráfico de PCA, que utilizou k igual a 3 porque foi o melhor k dentre os dois que foram testados. Então aqui a gente consegue ver a posição dos centroides com duas dimensões, né? E o conteúdo da matriz. E aqui agora com uma dimensão também. Então a gente vê que esses aqui eles estão se interpolando, né? E é isso.